Bom dia, família! Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o Vili e a frase de hoje fala sobre limite. E não é o limite que a gente coloca, não, é o limite que naturalmente a sociedade, as pessoas tentam, vejam bem, tentam colocar na gente. E não que a gente vá lutar contra, mas talvez a gente vá descobrir que a gente não precisa disso. A gente precisa mais de outras coisas, que é o que a gente vai conversar nesse vídeo. Então já dá o like, se inscreve nesse canal. Não deixa de ativar o sininho aí, porque aí você recebe todas as notificações. Afinal, tem vídeo todo dia aqui para vocês, de segunda a sexta, sábado e domingo. Enfim, tenho certeza que você vai curtir e vamos nessa. Bom, como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar praticamente sobre limite. Quando a gente pensa em limite, antes de eu te falar a frase, quando a gente entende o que é o limite é sempre uma linha que na verdade é colocada para você não transgredir essa linha, para você não ultrapassar essa linha. Então existe sempre um limite. As pessoas colocam um limite em tudo. Se a gente pensar na ideia de fato de limite, é imaginar que você chega a um momento e você não pode ultrapassar. O que significa isso? Significa que na sua vida, se você chega numa determinada posição, você tem aquele limite. Se você vai correr, você corre até um determinado momento, cansa e para de correr, porque aquele é o seu limite. Você vai num brinquedo, por exemplo, né? Quando a gente era jovem, quando a gente era criança, e aí, mano, você tem um limite de altura, né? Se você ultrapassar aquele limite, você não pode ir naquele brinquedo. Se você não tiver o limite mínimo, você também não pode ir. Então o limite vem para você cercear, para você balizar, para você colocar regra mesmo. E naturalmente as pessoas colocam regra, não só na vida delas, como na vida das outras pessoas. Então, as pessoas elas querem dizer o que a gente deve fazer e inclusive o que a gente não deve fazer. Então, quando você pergunta algo para uma pessoa, seja para a família, ou seja para os amigos, não importa. Naturalmente as pessoas dão o próprio parecer. E aí a gente coloca uma coisa importantíssima, que é o olhar daquela pessoa sobre algo que a gente faz ou algo que as pessoas façam. Às vezes a gente também faz isso. Quando eu te peço uma opinião e você coloca o seu próprio limite na minha vida. Veja, eu não sou um cara que nada. Eu não sei nadar, já fiz natação um bom tempo, mas eu não nado. Se a gente fosse falar de bicicleta, eu não ando de bicicleta. Se a gente fosse falar em mountain bike, andar de moto, por exemplo. Então tem coisas que eu não sei fazer. Se a gente pegar natação, ou andar de moto, ou subir uma montanha, eu tenho meu limite. Eu vou conseguir fazer um pouquinho de uma coisa. Eu não vou conseguir fazer muito. Se a gente fosse falar em várias outras habilidades, por exemplo, como saber sobre leis, eu não sou advogado, eu não sei. Existe um limite aí pra mim. Eu sei um pouquinho disso aqui, o resto eu não sei. Então eu sou uma pessoa limitada. E assumir que a gente é limitado é muito bom, porque tira um peso nas costas a gente saber tudo. Tanto eu sou limitado em inúmeras coisas, como eu te disse, natação, direito, enfim, o mountain bike, o andar de moto ou não, várias coisas eu tenho limite. Aqui eu estou dando alguns exemplos e com certeza você também é limitado em várias outras coisas. Bom, quando a gente tem um limite é porque a gente sabe muito pouco sobre aquilo e a gente não consegue ultrapassar os conhecimentos básicos disso. Demorou? A base é essa de entender o que é o limite e eu tenho certeza que você sabe. A gente tem esse limite porque naturalmente a gente escolhe ser limitado nessas coisas. É sempre uma escolha. Se eu quisesse aprender mais, sei lá, sobre nutrição, por exemplo, eu ia estudar sobre nutrição. Se eu quisesse aprender mais sobre arquitetura, eu ia estudar mais sobre arquitetura e aí eu não seria uma pessoa limitada. O limite tem muito a ver com aquilo que você escolhe ser ou não ser limitado. Se eu quero começar a andar de bicicleta e fazer mountain bike ou fazer trilha, eu posso estudar uma boa bicicleta, entender o que funciona, qual é o aro bom, qual é o pneu. Eu não sei disso, então eu sou uma pessoa limitada. Se falar sobre carro e assim por diante, todos nós somos limitados, todos nós temos limites. O grande problema é que quando a gente dá opinião sobre a vida de alguém que a gente ama ou não, a gente naturalmente coloca os nossos limites. Então, por exemplo, eu não sei nada ou quase nada sobre mecânica de carro. Então eu sei muito básico. Se eu for discutir com uma pessoa que sabe de carro, essa pessoa vai saber muito mais do que eu, já que eu tenho meu limite. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que é o que eu estou pensando, é que se uma pessoa fala assim, e aí, você acha que eu devo estudar sobre carro? Você acha que eu devo entender sobre carro? Você acha que eu devo me aprofundar sobre carro? Muitas vezes
eu posso colocar o meu limite na vida dessa pessoa e aí eu limito ela. Não, cara, isso aí não vira nada. Ó, eu não sei porque é muito difícil, porque eu acho, e eu tô pensando que a sua ideia não é boa. Eu não faria. Percebeu? Na minha fala, eu falo muitas vezes eu. Ou seja, é a minha opinião sobre algo que outra pessoa vai fazer. O meu limite, ele não deve interferir no do outro. Da mesma forma que o limite do outro não deve interferir nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus sonhos. Naturalmente, quando alguém pergunta, mano, o que você acha disso? Se eu falo, olha, não faz isso porque eu não faria, ó, eu coloco o meu limite na pessoa. Família, é lógico, mano, que vale a pena e é importante que você dê sua opinião, que você se coloque. Mas é importante também que a gente entenda que o meu limite ele não pode afetar o do outro. Olha, pra mim, isso não rola. Pra você. A decisão ela tem que ser da pessoa e a partir daí as pessoas escolhem o que elas querem ou não. Então, decidir se estuda, se não estuda, se trabalha, se não trabalha, se constrói, se não constrói, se voa ou se nada, não importa. As decisões sempre são únicas. O que eu quero dizer aqui, e a frase da Mae Jemison, a astronauta, uma mulher negra, né, norte-americana que foi ao espaço e voltou, ela fala sobre isso, sobre a gente entender o limite e entender que as pessoas elas vão limitando a gente quando elas fazem um comentário que diminui o seu trabalho, quando elas fazem um comentário que diminui quem você é, porque é o que ela acredita. Então, às vezes, ela acredita, por exemplo, que não deve ter uma mesa posta para jantar e que você tem que comer ali rapidinho. Às vezes, você não acredita nisso. O limite das pessoas não deve e não pode interferir na nossa vida. Eu não sei se está interferindo na sua. Eu faço com que não interfira na minha, porque senão a gente nunca vai conseguir ser livre. A gente nunca vai conseguir ter liberdade. Olha a frase da Mae Jemison, que é uma frase maravilhosa para a gente falar sobre isso, e aí vai clarear muito dessa nossa conversa. Nunca seja limitado ou limitada pelo pensamento limitado de outras pessoas. Se eu me limitar pelo pensamento que as pessoas têm, que já é limitado, para onde que eu vou? Então eu já tenho o meu limite. Quando eu decido ir um pouquinho além do meu limite para expandir, para crescer, uma pessoa vem e me limita. A hora que ela me limita, primeiro que ela trouxe o conhecimento de vida dela, a perspectiva de mundo dela, o ponto de vista dela. Lembra que ponto de vista é a vista de um ponto? Como é que eu vou me deixar limitar por uma pessoa que é limitada? Que naturalmente todos nós somos. Mano, não sei se você já ouviu, mas eu ouvi essa frase esses dias e eu vou trazer também esse outro pensamento que ajuda a gente a entender essa ideia de limite. Às vezes a gente pede conselho para as pessoas que nunca chegaram onde a gente quer chegar. Às vezes você quer ser dono de uma empresa, às vezes você quer construir uma fábrica, às vezes você só quer ter um emprego, às vezes você não quer ter um emprego e quer ser 100% autônomo e autônomo. E naturalmente a gente pede conselhos e a opinião de pessoas que não chegaram em lugar nenhum, só porque a gente acha por algum motivo que as pessoas têm essa opinião válida. Mas se elas não construíram nada, de que vale? Nada do que você quer construir. Porque obviamente essas pessoas têm uma história, e lógico que ela é válida, mas todo mundo tem limite. Se eu for me limitar mais do que eu já sou, pelo pensamento das pessoas que já é limitado, onde que eu vou chegar? Acho que o mais importante nessa conversa, e para mim essa frase fala sobre isso, em a gente entender, e é o que eu estou tentando fazer, que essas pessoas que têm limites, elas sempre falam delas. Da mesma maneira que eu sempre falo, como nesse vídeo, de mim. Eu não posso me deixar me limitar ainda mais pelo pensamento de outra. Porque imagina, eu não sei nada sobre carro. E aí eu pergunto pra você, e aí, mano, você acha que vale a pena eu estudar sobre motor, engrenagem, não sei o que, papapá, toda a mecânica que envolve o carro, pra saber como o carro funciona, porque eu quero melhorar meu carro, eu quero ser o mecânico do meu próprio carro, o que você acha? Não, filho, zoado, isso aí é zoado. Não, acha zoado, mano. Isso aí é o que você vai fazer, é zoado. Não, nem faz isso, mano. Deixa pra lá. Não, não vale, esquece isso. Cara, era uma vontade minha. Eu fui pedir a sua opinião na maior das boas vontades, mas porque você possivelmente não entende carro, eu falo, é verdade, minha ideia é zoada. Por que a gente se limita? Por que a gente coloca limite sendo que a gente pode ir muito além? A gente pode conhecer muito mais, ser no
inúmeras áreas da nossa vida. Eu posso conhecer mais de alimento, de nutrição, eu posso conhecer de treinos de academia, eu posso conhecer de finanças, eu posso conhecer de arquitetura, eu posso conhecer de direito, eu posso conhecer de empresas, eu posso conhecer tudo aquilo que eu quiser. Eu só preciso entender que eu sou uma pessoa limitada por natureza. E mesmo que eu estude muito, todos nós temos os nossos limites, ninguém sabe tudo. A gente só não pode se deixar levar pelo pensamento limitado das outras pessoas. Imaginem, essa frase nem é minha, é a frase de uma astronauta. Aí o valor ganha muito mais. Se a gente se limitar a ponto de não crescer porque o outro acha que isso é ruim, esquece. O outro sempre é o outro e a gente sempre é a gente. Se esse papo fez sentido para você, deixa aí nos comentários, dá o like, se inscreve no canal. É uma alegria imensa poder te ajudar. Tem vídeo todo dia no canal. Eu espero te ver aqui amanhã. Valeu, família!